Bom dia, a graça e a paz desse Deus maravilhoso sejam com todos vós. Vamos à leitura anual da Bíblia. Nós estamos aqui no livro de 1 Crônicas, do capítulo 7 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: descendentes de Isacar. E quanto aos filhos de Isacar foram Tola, e Pua, e Jazibe, e Zinron, 4. E os filhos de Tola foram Uzi, e Refaías, e Jeriel, e Jamai, e Ibizão, e Samuel, chefes das casas de seus pais, descendentes de Tola, varões de valor nas suas gerações. Seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E quanto aos filhos de Uzi, houve Israías, e os filhos de Israías foram Micael, e Obadias, e Joel, e Ísis, todos estes 5 chefes. E houve com ele nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos, e seus filhos em todas as famílias de Isacar, varões de valor. Foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Descendentes de Benjamim. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer, e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Ezibom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iris, 5 chefes da casa dos pais, varões de valor, que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, e Joás, e Eliezer, e Elionai, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Alemete, todos estes foram filhos de Bequer, e foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, varões de valor, 20.200. E foram os filhos de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus, e Benjamim, e Eude, e Kenaana, e Zetã, e Tarsis, e Aizaá. Todos estes foram de Gediael, foram chefes das famílias dos pais, varões de valor, 17.200, que saíam no exército a peleja. E Zupim e Upim, filhos de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer. Os filhos de Naphtali, Jaziel, e Guni, e Gesser, e Salum, filhos de Bila, descendentes de Manassés. Os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade teve, porém a sua concubina, a Síria, teve a Maqui, pai de Gileade. E Maqui tomou a irmã de Upim e Zupim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo Zelofeade, e Zelofeade teve filhas, e Maaca, mulher de Maqui, teve um filho, e chamou seu nome Pérez, e o nome de seu irmão foi Séres, e foi seus filhos, Ulão e Raquém. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. E quanto a sua irmã, a Amolequete, teve a Isode, e a Biezer, e a Macla. E foram os filhos de Zemida, Aiã, e Ziquém, e Lique, e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Eliade, e seu filho Taate, e seu filho Zobade, e seu filho Zutela, e Ezer, e Eliade, os homens de Gate, naturais da terra, os mataram porque desceram para tomar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou, e vieram seus irmãos para o consolar, depois de entrar sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, e chamou seu nome Berias, porque ia mal na sua casa. E sua filha foi Zerá, que edificou a Bet-Oron, e baixa e alta, como também a Uzem, Zeara, e foi seu filho Refa, e Rezef, e Tela, seu filho, e Taã, seu filho Ladã, seu filho Amiúde, seu filho Elisama, seu filho Num, seu filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel, e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Narã, e ao ocidente Jessé, e os lugares da sua jurisdição, e Ziquém, e os lugares de sua jurisdição, até Aia, e os lugares da sua jurisdição. E da banda dos filhos de Manassés, Bet-Seá,
e os lugares da sua jurisdição, Megido e os lugares da sua jurisdição, Taanaque e os lugares da sua jurisdição, Dor e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel, descendente de Assé. Os filhos de Assé foram Imná, Isvá e Isvi, e Berias e Zera, sua irmã, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Este foi o pai de Bizarvite, e Eber gerou a Jeflete, e a Somé, e a Otão, e a sua irmã, e Suá, sua irmã. E foram filhos de Jaflete, Pazaque, e Bimal, e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semé, Aí, e Roga, e Jeubá, e Arã. E os filhos de seu irmão Elen, Zofá, Imna, e Celes, e Amal. Os filhos de Zofá foram Arnefer, e Zual, e Beri, e Inra, e Besser, e Ode, e Samar, e Zilsa, e Itrã, e Beera. E os filhos de Jeté, Jefoné, e Pispa, e Ara. E os filhos de Ula, Arã, e Aniel, e Rízia. Estes foram os filhos de Assé, chefe das casas paternas, escolhidos varões de valor, chefe dos príncipes, e contado nas suas genealogias no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens, descendentes de Benjamim e de Saul. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, e Asbel o segundo, a Arã o terceiro, e a Noá o quarto, e a Rafa o quinto, e Belá teve estes filhos, Adá, e Gera, e Abiúde, e Abizua, e Naamã, e Aoá, e Gera, e Zefufã, e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportaram a Manaate, Naamã, e Aias, e Gera. E este transportou e gerou a Uzá e a Iude, e saíram depois de os enviar na terra de Moabe. Gerou filhos de Uzim e Bará, suas mulheres, e de Ode, sua mulher, gerou a Jobabe, e a Zíbia, e a Messa, e a Malcã, e a Jeús, e a Saquias, e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou a Bitube e a Elpaal, e foram os filhos de Elpaal, Eber, e Missã, e Semed. Este edificou a Ono, e a Lode, e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeça dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate. E Aiô, e Zazaque, e Jeremote, e Zebadias, e Arade, e Éder, e Micael, e Ispar, e Joá foram filhos de Berias, e Zebadias, e Mesulão, e Isque, e Eber, e Ismerai, e Islias, e Jobabe, filhos de Epaal, e Jaquim, e Zicre, e Zabde, e Elienai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraías, e Sinrate, filhos de Simei, e Ispan, e Eber, e Eliel, e Abidom, e Zicre, e Anã, e Ananias, e Elão, e Antotias, e Ifideias, e Penuel, filhos de Zazaque, e Sanserai, e Searaías, e Atalias, e Jaeresias, e Elias, e Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram chefes dos pais, segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém e em Gibeão. Habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito, Abidom, depois e Quis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zequer, e Miclote gerou a Simei, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom e Meleque, e Taré e Acais. E Acais gerou a Jeoade, e Jeoade gerou a Lemeleque, e Asmafete e Zinri, e gerou a Moça. E Moça gerou a Bineá, cujo filho foi Rafá, cujo filho foi Eliasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Azricão, e Bocru, e Ismael, e Zearias, e Obadias, e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão,
Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão varões heróis, valentes e flecheiros destros. E foram muitos filhos e filhos de filhos, 150. Todos estes foram os filhos de Benjamim, e habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro. E todo Israel foi contado por genealogias. Eis que estão escritos no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam nas suas possessões, nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas, os netinins. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onre, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zera, Jeuel e seus irmãos, 690, e dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Azenuá, e Ibnéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Zefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes foram cabeça dos pais das casas de seus pais. E os sacerdotes Jedaías, Jeoiaribe e Jaquim, e Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Jazerá, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeça nas casas de seus pais, 1760 varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus e dos levitas, Semaías, filho de Azube, filho de Azricão, filho de Azabias, dos filhos de Merari, e Baquebar, Eres e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Zemaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas, e foram porteiros, Salum e Acube, Talmon e Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum, e até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi, e Salum, filho de Coré, filho de Abiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo, e seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéias, filho de Eleazar, dantes eram entre eles guia com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da porta da tenda da congregação, todos estes escolhidos para serem porteiros dos umbrais, foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, o constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos quatro ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul, e seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no sétimo dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus, e de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir, e isto cada manhã, e alguns deles tinham cargo dos vasos do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam, porque deles alguns havia que tinham cargo dos vasos e de todos os vasos sagrados, como também da flor de farinha e do vinho e do azeite e do incenso e da especiaria. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia com incertância.
E dos filhos dos coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição, tinham cargo dos pães da proposição, para o prepararem todos os sábados. E destes foram também os cantores, cabeça dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviço, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeça dos pais entre os levitas, chefes de suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu primogênito Abidom, depois e Quis, e Baal, e Né, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou a Simeão, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal, filho de Jonatas. Foi Meribe Baal, e Meribe Baal gerou a Mica, e os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia. E Acai gerou a Geerá, e Geerá gerou a Lemelete, e Asmavete, e Azim gerou a Mossa, e Mossa gerou a Bineá, cujo filho de Refaías, cujo filho de Eliasa, cujo filho de Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Azricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Estes foram os filhos de Azel. Amém. Glória a Deus.